Olá, cá estamos de novo para conversarmos um pouco, pontuarmos em questões tão pertinentes ao mundo atual e da mulher, do homem também, a troca, né? Eu sempre acentuo isso. E um assunto que eu acho muito importante, muito difícil, muito controverso: desejo, sexo e sensualidade. Andam juntos? Estão juntos? Não? Bom, se voltarmos ao mito que nós falamos tanto em outros filmes, essa simbologia que representa uma explicação sobre o homem, a origem do homem no mundo, diz que o homem e a mulher foram criados juntos, eram colados. E aí, em uma determinada época, os deuses resolveram separá-los. Portanto, vem a ideia de que se está sempre procurando a metade da laranja, a minha outra metade, a nossa outra metade. Esse é um conceito talvez já superado. A união de duas pessoas deve unir duas pessoas inteiras, com suas vontades, suas posições, seus desejos, suas trocas, seus encontros, mas duas pessoas inteiras. Completar-se é uma outra coisa. Completar-se é uma outra coisa muito mais profunda, diria. Bem, diante dessa individualidade, a mulher historicamente vem tomando seu lugar. E falando sobre o desejo, hoje o desejo é também feminino. Estou falando um desejo sexual, desejo da busca, da procura, da vontade. Diferente do passado, onde seu desejo era tomado como segundo plano. O desejo feminino vem se impondo, se mostrando, se colocando, independentemente da idade da mulher, que também há um estereótipo, algo que não combina. Mas nem sempre foi assim. Historicamente falando, gosto muito de citar a história, porque a história faz parte, não dá para esquecer, né? Lá, deixar de lá, é todo um movimento, como digo. A sexualidade da mulher foi permeada de grande repressão por uma das culpas, digamos, foi a religião. Por quê? Porque as crenças faziam com que as mulheres se sentissem, o peso da culpa era muito fundada, incutida na mulher. Nos homens tinham menos efeito, eram um pouco mais, tinha um pouco efeito ou quase nenhum. Na mulher era muito pesado. Então, a história nos conta que as crenças religiosas poderiam até inserir efeito de um possível corte e assim uma circuncisão na vagina, no clitóris, né? Para assim sabotar o prazer na mulher, para ela não ter prazeres e sensações. Por exemplo, numa fruição, por exemplo, pecado, seria um ato pecaminoso. Ele poderia, além da culpa, sem a vergonha vir, emergir. Percebemos assim que a mulher não foi estimulada historicamente se permitir o prazer. Historicamente. No Egito fazia-se o corte do clitóris até o cinto da castidade na Alemanha. E a haste vaginal de bambu era um trato, existia no Sudão. Algumas outras sociedades com um patriarcado marcante, uma autoridade, conceitos, faziam com que a mulher
mesmo que tivesse suas questões de sexualidade feminina, devessem esconder conscientemente, devessem esconder, destruindo simplesmente qualquer fato, destruindo entre aspas, ou dúvida que pudesse haver nesse sentido. Portanto, a gente percebe, final do século XIX, a histeria, Freud, casos, ou seja, mulheres com graves problemas em tantas instâncias, porém, seus problemas não podiam aparecer, então elas passavam o decorrer da vida todas embutindo, guardando esses conflitos, até que, de repente, de todo. Alguns teóricos na antropologia ditam algo importante. Isso é moderno, que o impulso sexual é formado pela sociedade, porque acreditam que o aprendizado, mais do que o instinto, é que leva ao comportamento reprodutivo bem-sucedido. Ou seja, né? Tem algo aí também do sexo para a reprodução, tem algo aí de amostras de várias instâncias, ensinando e assim estimulando, incitando. É uma teoria, não se pode desmerecer uma teoria. Qual é a verdadeira teoria? Qual é a verdade? Mas é uma teoria. Além disso, houve um tempo que hoje, um pouco mais desvalorizado, aí nós estamos falando de, por exemplo, anos 60, 70, 80, Estados Unidos, o mundo talvez, mas Estados Unidos propagando pornografias, filmes, sadomasoquismo, que podiam remodelar a sexualidade feminina, formatar, ou seja, elas podiam se espelhar nesses modelos de propagandas, de reclames, de filmes. Então elas se remodelavam, se modelavam, se espelhavam para assim serem mais sedutoras ou procurarem ser mais sedutoras. Afinal, historicamente, elas eram permeadas de culpa, de botar para dentro toda esses seus desejos, essas suas vontades, seu jeito de ser, importantíssimo no sentido da sua sensualidade, sexualidade. Era algo muito... Então, nessa mostra, nesse aprendizado social dado pelas tantas propagandas da época, isso é muito recente, inclusive, as mulheres se modelavam, ou tentavam se modelar, buscar, copiar, diria. E aí, onde é que ficava a sua liberdade? Sua liberdade se esvaía. Muito triste. Hoje, a mulher pode responder ao estímulo de forma mais inteira, pode escolher o seu estímulo, pode ver o que lhe agrada, pode impor o que lhe interessa, até impor, porque não? Há muitas formas de impor, precisa ser uma forma pesada. Viver o desejo pode ser um passo para a felicidade. Então, esse universo da sexualidade é muito vasto. Muito a se falar. Talvez voltemos um pouco mais para fazer algo de relação amor, sexualidade, sensualidade. Até onde estão juntos, até onde estão separados. Como disse, a mulher vem mudando
seria a questão de se mostrar tal como somos, a procura de um autoconhecimento, e aí vem importante, a busca da não rivalidade com o parceiro, independente de orientação sexual, mas fazer parcerias, dois sujeitos que são colocados juntos a construir-se. Descobrir quem você é e que te atrai e o que te atrai. E mais do que isso, descobrir essa interrogação de quem é você, do que por não ter coragem de assumir o seu verdadeiro desejo. O que o estimula, se responde verdadeiramente a esse estímulo. Como disse, descobrir e assumir os seus desejos. Talvez eu esteja um pouco repetitiva falando nisso, mas acho que é importante enfatizar, repetir, cada uma vai pensando, emergindo nesse conceito. Nessas questões assim das relações, dos desejos, do encontro entre duas pessoas, há algo também bastante interessante a se pensar: o que oprime, o que me oprime, o que o outro tem, o que eu não tenho, tudo isso está por detrás do desejo de cada um, do encontro de cada um. E a história fez e nos passou, veja, a ideia de que o homem é mais racional, é mais movimento, é o mais que assertivo, é aquele que vem, é aquele que busca, é aquele que... É tudo algo também de imaginário, além do que um peso muito grande a este homem, aos homens, algo imaginário nas nossas cabeças, algo de uma ideologia, algo de muito forte pondo nas costas dos homens. Temos ainda muitas dificuldades, valoração, mulher, permitirmos gozar, que até um outro dia foi um grande tabu. Temos corpos e desejos sem culpa. E é um fato muito recente, isto que esta conscientização mais clara, mais aberta, mais apresentada nas relações das relações. Acho que por conta de tudo isso estamos sofrendo, com base em sofrimento, mas estamos evoluindo. Estamos evoluindo principalmente agora no século XXI. A pandemia está sendo um fato também. Uma evolução de pensamento, evolução de lugar, evolução de o que queremos, o que desejamos, onde queremos estar, a esperança, a liberdade que eu quero buscar, a liberdade que queremos buscar, nos conscientizarmos mais. No nosso silêncio podemos descobrir muitas coisas que nos podem fazer sofrer e podem, se buscarmos ajuda, buscarmos compreensão, isso pode nos fazer descobrir novas coisas tão importantes. Obrigada.